Você quer saber como educar o seu filho de tal forma que ele se torne uma pessoa acima da média? Então vem comigo e assista esse vídeo até o final. Quatro vezes 7. 4 vezes 7 é 28. 4 vezes 6. 4 vezes 6 é 24. 4 vezes 5. 20. 4 vezes 6. 4 vezes 6, 24. 4 vezes 3. Então 4 vezes 6, 12. 4 vezes 7. 4 vezes 7, 28. 9 vezes 7. 63. 9 vezes 2. 18. 9 vezes 3. 1. Quanto que é 9 vezes 3? Ah, não sabe. Não, eu tô vendo. 27. 9 vezes 3. 27. 9 vezes 4. 36. 9 vezes 5. Pai, sério, já falei! Fala aí, quero ver se você já esqueceu. Quanto que é? 45. 9 vezes 7. 63. 9 vezes 7. 63. 9 vezes 9. 81. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Alan Pierre. Eu fui criado em uma comunidade carente aqui do Rio de Janeiro e lá eu morei durante 18 anos. Tive uma infância muito difícil. Mas hoje eu sou um empresário, casado com a mesma mulher há mais de 20 anos e sou pai de 3 filhos. E eu quero hoje te dar algumas dicas de como você pode fazer para educar os teus filhos de tal forma que eles se tornem pessoas acima da média. Tenho muitas dicas para te dar, mas antes eu quero te pedir que você clique aqui no link, dê o seu like ou dislike, se inscreva no nosso canal e compartilhe para que essa mensagem possa chegar ao maior número de pessoas. Uma coisa muito importante que eu tenho que avisar para vocês, meus ouvintes, é que esse é o primeiro vídeo que está entrando no nosso canal. Então eu preciso explicar para vocês alguma coisa que é importante. Eu quero primeiramente deixar muito claro que não existe um manual, uma fórmula pronta de como criar filhos. Talvez aquilo que dá certo para mim não dá certo para você ou vice-versa. Mas o que eu estou fazendo nesse canal é compartilhar contigo alguns princípios, alguns valores que me ajudaram a chegar onde cheguei e alcançar resultados que eu alcancei e que para mim foram bons. Então, aquilo que é bom para mim eu quero compartilhar com você também. Outra coisa importantíssima que você precisa saber é que esse canal ele não tem religião, não tem religião. Seja você de qual religião for, você é bem-vindo nesse canal. Até mesmo você que é ateu. Esse canal ele também é para você. Esse canal ele tem o propósito de te ajudar a educar os seus filhos. Porém, eu preciso deixar uma coisa muito clara. Eu sou cristão. Eu fui criado em uma favela, em meio à dificuldade, e eu venci. E sendo assim, muitas vezes você vai me ouvir falando sobre esses assuntos aqui no canal, até porque faz parte da minha origem. Afinal de contas, não existe um homem sem história. Diferente de muitos mentores que você vai ouvir, a maioria professores, são pessoas formadas em Harvard, pessoas que escreveram livros. Não é o meu caso.
No meu caso, eu tive uma origem humilde, fui criado numa favela, meus pais não me deram muita instrução e a minha metodologia foi justamente pegar algumas coisas que eles fizeram errado comigo e fazer o contrário com os meus filhos, e algumas coisas que eles não fizeram comigo e que eu procuro fazer com meus filhos para que eles possam alcançar o sucesso que eu não alcancei. Então, não é uma fórmula pronta, mas são dicas, são princípios, são valores que estão arraigados dentro de mim e que eu acho que pode ser de alguma valia para você. E agora nós vamos começar na dica. A primeira dica que eu vou dar para você é: seja exemplo para os seus filhos. Aquilo que você faz fala muito mais alto do que aquilo que você fala. Existe um ditado que ele é antigo, né? Que ele fala assim: faz o que eu mando, não faz o que eu faço. Durante muitos anos eu ouvi esse ditado do meu pai. Porém, quando a criança cresce, ela começa a raciocinar e chega um ponto que ela não aceita mais aquilo que os pais impõem. Enquanto você tem um filho de 3, 4, 5 anos, ele mesmo que ele não concorde contigo, ele vai te obedecer. Mas quando você tem um filho de 15, 16, 17, 18 anos, aquilo que você faz vai valer mais do que aquilo que você fala. Eu lembro que quando eu estava na fase da adolescência, aquela fase da rebeldia, eu me envolvi com as drogas. E eu comecei a beber, comecei a fumar cigarro e comecei a fumar maconha. E uma vez eu fui conversar com meu pai e eu falei para ele: pai, antes que alguém venha falar para você, eu vou te contar. Eu bebo, eu fumo e eu fumo maconha também. O semblante do meu pai descaiu, ele ficou decepcionado, ele queria me bater, mas não adiantou. E eu falei a seguinte palavra para ele: eu fui até mal criado, mas na verdade era a colheita daquilo que ele tinha plantado. Eu falei: pai, o senhor fuma, pai, o senhor bebe, o senhor joga no bicho. Como é que o senhor quer falar para mim que eu não posso fazer isso se o senhor me dá mau exemplo? E aí ele ficou sem argumento. E trazendo isso como exemplo, eu trouxe para a minha vida e para a educação dos meus filhos. Os meus 3 filhos, eu nunca cobrei deles uma coisa que eu não faço. Vou dar um exemplo aqui bem claro para vocês, até da minha intimidade. Eu tenho um defeito muito grande com relação à pontualidade. Eu já perdi causa na justiça, eu já perdi consulta médica, eu já cheguei atrasado no trabalho, já cheguei atrasado na escola, já perdi muita coisa por causa da impontualidade. E eu nunca coloquei meu filho de castigo, nunca bati no meu filho por causa disso, porque eu não me julgava com autoridade para fazer isso. Porque antes de você falar, você tem que agir. Então, como é que eu ia falar para o meu filho fazer uma coisa que eu não faço? E aí, qual era a minha estratégia? A minha esposa, ela sempre foi pontual. E aí, quando meu filho começou a chegar atrasado na escola, eu falei assim: ó, Ruth, vai lá, conversa com ele lá. Você pode falar com ele sobre esse assunto. E aí ela conversou com ele, graças a Deus ele seguiu o exemplo dela e não o meu. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês é que você não deve cobrar do seu filho aquilo que você não faz. Não queira que seu filho tenha uma perfeição que você não tem. Outra coisa, incentive o seu filho com o seu exemplo. Por exemplo, se você quer que seu filho seja um bom aluno, deixa que ele te veja estudando. Eu fui terminar o meu 2º grau com 30 anos de idade, porque na adolescência eu abandonei o colégio.
E eu lembro que quando eu estava estudando, terminando o segundo grau, eu e a minha esposa estudávamos juntos, a gente trabalhava de dia e estudava à noite. E eu tinha notas altas, minhas notas eram 8, 8,5, 9. E eu fazia questão de pegar a minha prova e mostrar para o meu filho mais velho, falava para ele assim, olha aqui a minha nota, ó. Eu trabalho, eu estudo, eu tomo conta de você e mesmo assim eu consigo tirar nota boa na escola. Você só precisa estudar, então a tua obrigação é tirar notas melhores do que as minhas. E esse exemplo falou tão alto com ele que ele conseguiu ser aprovado em vários concursos públicos. Ou seja, o teu exemplo ele vai falar muito mais alto. Se você quer que seu filho pratique esporte com ele. Se você quer que ele entre para o mundo da música, acompanha ele. Porque o teu exemplo ele vai falar muito mais alto do que as tuas palavras. Além disso, isso vai criar um vínculo entre vocês. E aí o teu filho ele vai deixar de ser apenas o teu filho e vai se tornar o teu companheiro. E isso tem um preço que nada paga. Não tenha medo de corrigir o seu filho. Tem um Provérbios que ele fala assim: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança que entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. Não tenha medo de corrigir o seu filho. Quanto antes você corrigir, menos trabalho você vai ter. Então, não tenha medo de dizer não. Não tenha medo de botar de castigo. Não tenha medo de cortar os privilégios. Porque o mundo vai dizer não para ele. E se ele não aprender a ouvir um não dentro de casa, ele vai achar que o mundo vai sempre falar sim para ele. E acaba se tornando uma pessoa abaixo da média, porque foi mimado a vida toda e a hora que a mãe e o pai faltam, ele quebra a cara lá fora. Então, não tenha medo de dizer não para o teu filho. Na hora de corrigir, corrija. Na hora de brigar, brigue. Na hora de colocar de castigo, coloque de castigo. Mas na hora de abraçar, abrace. Na hora de dar um passeio, dê um passeio. Até mesmo porque um filho que ele tem uma grande intimidade com o pai, o maior castigo para ele é ver o seu pai chateado. Vamos orar. Ai, vem daí pra gente orar. Eu vou ficar nesse lado aqui, o Paulinho fica no meio. Papai do céu. Não te esqueças, Belém. Eu te quero guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem da benignidade e da fidelidade até ao teu pescoço. Escreves na terra do teu coração. E então acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não se estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará a sua vereda. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será saúde para seu estômago e medula para os seus ossos. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a sua renda, e se encherão os teus celeiros. Abundantemente transbordarão de mosto os teus lagares. Provérbios capítulo 3, dos versos 1 a 10. E aí, Paulinho, parece até o pastor Silas Malafaia, fala bem pra caramba aí. O meu amigo da telinha, eu gravei uma série de vídeos
para poder colocar no canal do YouTube. Só que eu estava conversando com a minha esposa aqui, e ela realmente me chamou a atenção que se eu fosse colocar todo o nosso conteúdo de uma vez, ia ficar muito cansativo para vocês. Então, eu vou finalizar esse assunto agora, e eu peço você que se inscreva no nosso canal aí, ative o sininho, que eu vou postar outros vídeos com esse conteúdo dando prosseguimento. E aí, eu quero te aproveitar e te pedir um feedback. Se você tem algum tema que eu não abordei, eu queria que você colocasse aí na barra dos comentários para que eu pudesse abordar esse tema, esclarecer a tua dúvida.